João capítulo 7. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Esse depois disso está fazendo referência ao capítulo 6, aliás, ao capítulo 5. Lá no capítulo 5, nós lemos que Jesus foi para Jerusalém e lá ele curou um paralítico no tanque de Betesda. Esse paralítico que foi curado no tanque de Betesda foi curado num dia de sábado. E o Senhor disse para ele assim: Toma tua cama e vai para a tua casa. O paralítico tomou a cama e, quando voltava para casa, encontrou com vários fariseus. E os fariseus disseram para ele: Hoje é sábado, não te é lícito carregar uma cama. E ele disse: O homem que me curou, ele mesmo disse, para eu tomar a cama e ir para minha casa. Perguntaram para ele: Quem foi o homem que te curou? E ele disse: Não sei. Alguns dias depois, o paralítico se encontrou com Jesus. E então, o paralítico, quando reviu os fariseus, disse: Foi Jesus que me curou. Então começou a haver um diálogo entre os fariseus e Jesus a respeito de poder liberar alguém de carregar uma cama no sábado. Jesus conversou com os fariseus e disse para eles que eles deveriam examinar as Escrituras, porque é examinando as Escrituras, é delas que sai a vida eterna. E o Senhor disse para eles que eles estavam olhando para João Batista como se João Batista fosse a luz, mas João Batista era apenas uma luz provisória. Logo depois que houve esse conflito entre Jesus e os fariseus em Jerusalém, Jerusalém ficava na região da Judéia, Jesus saiu de lá e foi para a Galiléia. E então, quando nós lemos o capítulo 6 de João, nós vemos Jesus nas regiões da Galiléia. E nas regiões da Galiléia, Jesus realizou um milagre, que foi a primeira multiplicação dos pães. Nessa multiplicação dos pães, Jesus operou ela na região do mar de Tiberíades, que é um dos pontos que fica próximo da cidade de Tiberíades, mas que corresponde ao mar da Galiléia. E em João, no capítulo 6, nós lemos que depois que Jesus realizou o primeiro milagre de multiplicação de pães, ele começou a conversar com os discípulos, falando que ele é o pão da vida. Ele multiplicou os pães, houve uma sobra de 12 cestos, um sobejo, e Jesus começou a conversar com eles, falando que ele é o pão da vida. E nessa conversa que Jesus teve com eles, Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo, ou seja, o ungido de Deus. Muitas pessoas não entendem que Cristo não era o nome de Jesus. Cristo é um título. Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. E Cristo, o ungido, significa que ele era o Messias. Messias é uma palavra que, para os hebreus, significa aquele que será o prometido de Deus. Para os judeus, Jesus não é o Messias. Jesus não é o Cristo. Ele foi apenas um homem comum como qualquer outro. Para os cristãos, Jesus era o Messias. Ele é aquele que foi prometido no Antigo Testamento e, portanto, ele é o Cristo. Ele realmente é o Messias, ele é o ungido de Deus. Mas para os judeus, não. Entender isso nos ajuda a entender o que João está falando aqui no capítulo 7. E depois disso, depois que Jesus passou na Judéia, em Jerusalém, e curou o paralítico do tanque de Betesda, e teve uma conversa terrível com os fariseus,
ele foi para a Galiléia, no capítulo 6. Na Galiléia, ele operou o primeiro milagre de multiplicação de pães e ele conversou com os discípulos, explicando que ele é o pão da vida e que ele haveria de morrer. E aquele que comesse da carne dele e bebesse do sangue dele, teria vida. Jesus, no capítulo 6, ele fala a respeito da celebração da Santa Ceia antes da sua morte e os discípulos não entenderam nada do que Jesus estava falando. Só após a morte dele, depois que ele realizou a última Páscoa e realizou a última ceia e partiu o pão e deu o fruto da vide para os discípulos e deixou esse memorial, é que recordaram que Jesus havia tido essa conversa com eles no capítulo 6. Agora no capítulo 7, ele começa dizendo assim: e depois disso, ou seja, depois que Jesus esteve na Judéia, em Jerusalém, e curou o paralítico, e depois ele foi para a Galiléia, Jesus andava apenas pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então, era necessário dar essa explicação dos capítulos 5 e 6 para nós entendermos qual é o contexto de João capítulo 7. João capítulo 7, o contexto é de Jesus nas regiões da Galiléia. Na Galiléia ficavam as cidades de Nazaré, de Cafarnaum, e essas eram as cidades da Galiléia. Então Jesus ficava andando pela Galiléia e não queria ir para a Judéia para não ser morto. Versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. O versículo 2 fala que a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos estava próxima. Essa festa, ela é até hoje, ela é comemorada em Jerusalém. A origem dessa festa está em Levítico, capítulo 23, versículo 39. Entrando em Levítico, no capítulo 23, vamos ler a partir do versículo 39. Veja o que está escrito aqui. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor. Por 7 dias, ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. 40. E ao 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. 41. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 42. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Versículo 43. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 44. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Então nós vemos que em Levítico 23, versículo 39 ao versículo 44, está relatado a festa dos tabernáculos. Essa festa era uma festa que deveria comemorar-se o tempo de 40 anos em que o povo esteve no deserto, quando saíram do Egito em busca da terra prometida. Deveria ser comemorado no dia 15 do 7º mês. Se fosse para traduzir para os dias de hoje, seria 15 de setembro. Mas, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que os judeus comemoram essa festa normalmente no mês de setembro, no dia 29, no dia 30 de setembro. Mas aqui essa festa, até hoje, ela é feita de 7 dias. Nesses 7 dias, eles cortam ramos de árvores e eles se alegram. Eles moram como se estivessem em cabanas. Essa festa também é chamada de festa do Sukkot. Se escreve S-U-C-O-T. E Sukkot é uma expressão que
significa essa comemoração da festa dos ramos? É para eles se lembrarem que eles ficaram em cabanas durante 40 anos. E Sucote significa que eles estão aguardando a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Como eles não acreditam que Jesus é o Messias, eles ainda estão esperando a chegada do Messias. Então ela é a festa do Sukkot. Eles comemoram a saída do Egito e ao mesmo tempo aguardam a chegada do Messias. Voltando para João 7, então estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Veja, essa festa seria comemorada em Jerusalém. Versículo 3: Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Vamos lembrar que Judéia era como se fosse o estado onde ficava a cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém é a capital de Israel. Então, Jesus estava na Galiléia. É como se Jesus estivesse em outro estado. E eles estivessem dizendo assim: vai lá. Traduzindo isso para a língua, para o nosso país, para o Brasil, é como se Brasília fosse Jerusalém. E como se Jesus estivesse, por exemplo, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que era a Galiléia. Então, eles chegaram e disseram para Jesus: vai lá para a Judéia, vai lá para a capital, porque sai daqui e vai para lá, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era o Messias. Então, quando eles dizem para Jesus para que ele subisse para a festa dos tabernáculos, era o mesmo que dizerem assim: vai para a capital do nosso país, porque lá você pode fazer os seus milagres e você pode se tornar conhecido, já que você quer ser, já que você tem tanta vontade de ser conhecido. Nós vemos aqui que os irmãos de Jesus tinham esse relacionamento que não era muito bom com ele. Versículo 4: Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Veja, esse versículo 4 é o que os irmãos de Jesus estavam falando para ele. Versículo 5: Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. 6: Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Versículo 7: O que Jesus quis dizer com isso, que o vosso tempo sempre está pronto? Jesus quis dizer o seguinte: vocês não estão loucos para me verem saindo para me aparecer. Para vocês, todo dia é dia de vocês me expulsarem. Todo dia é dia de vocês zombarem da minha cara. Todo dia é dia de vocês fazerem críticas a meu respeito, dizendo para mim que eu devo aparecer para o mundo. Então, Jesus disse que ele sabia do tempo dele. Ele realizava milagres, mas Jesus sabia qual era a hora em que ele deveria se manifestar para o mundo. Ainda não era o tempo dele. Então Jesus respondeu isso: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Jesus aqui estava falando para os irmãos dele: vocês podem ficar tranquilos, o mundo não odeia vocês, mas o mundo me odeia porque eu testifico que as obras do mundo são más. Eu falo que as obras da terra, que as obras dos homens são más. Versículo 8: Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Então Jesus disse para eles: se vocês, vão vocês na festa. Versículo 9: E havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Isso deve ter acontecido em Nazaré. Nazaré era a cidade onde Jesus cresceu, juntamente com José e Maria e com seus irmãos. E em Nazaré, Nazaré ficava na região da Galiléia. Versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido para a festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto.
Verso 11. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? Vejam que os judeus, o povo que estava lá em Jerusalém, por terem visto Jesus ter curado o paralítico do tanque de Betesda, conforme o relato de João capítulo 5, já tinham visto Jesus. Já tinham visto que ele operava maravilhas. Então eles começavam a ver, porque a festa dos tabernáculos é uma festa anual, acontece uma vez no ano e dura 7 dias. E no dia 1º e no dia 8º da festa, eles fazem um 8º dia para agradecimento dos 7 dias de festa. Então é muito comum que as pessoas vão nessa festa. Então os judeus começaram a olhar e disseram: ele deve estar por aí. Começaram a procurar por ele. Verso 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Verso 13. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Vamos lembrar aqui que existiam os fariseus judeus, que eram os mestres que cuidavam da sinagoga e que eram os líderes das igrejas. Então o povo não falava abertamente de Jesus porque eles também tinham medo de que os fariseus, que eram os líderes, começassem a discriminá-los por estarem falando a respeito de Jesus. Porque Jesus, na perspectiva humana, na perspectiva social, ele não era ninguém importante. Ele era uma pessoa que cresceu na cidade de Nazaré e ele que ficava no estado da Galileia. Então ele era um galileu. Seria como dizer que ele era, vamos usar aqui vários estados, como se ele fosse de São Paulo, como se ele fosse do Rio de Janeiro, como se ele fosse do Paraná, como se ele fosse de Santa Catarina. Então é assim, ele não é daqui da Judéia, da região de Brasília, ele é de outro lugar. E com um detalhe, a região da Galileia era uma região que era mal vista, era uma região que era considerada uma região em que não tinha nenhum profeta dali. Então, falar de Jesus era o mesmo que falar que alguém que saiu de um estado que era pouco reconhecido pelos judeus, como se ele tivesse alguma credencial. Então as pessoas não falavam dele. Versículo 14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Veja, Jesus foi no templo e começou a explicar a Bíblia, sem ser fariseu, sem ter crescido como um dos mestres. Para que uma pessoa pudesse pegar o templo e ficar explicando a palavra, ela tinha que ter uma preparação. Jesus não tinha tido esse crescimento entre os sacerdotes. Agora no versículo 15. E os judeus maravilharam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Veja que os judeus, eles sabiam que Jesus não era um fariseu, um dos mestres que havia crescido para ser preparado para ser alguém que ensinasse no templo. Mas quando Jesus abriu a Bíblia, que para os judeus é só o Antigo Testamento, eles não acreditam no Novo Testamento, porque o Novo Testamento fala a respeito das obras de Jesus. Quando Jesus ensinava no templo, as pessoas ficavam impressionadas e diziam: como que ele sabe as letras? Versículo 16. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A resposta que Jesus deu foi: o que eu ensino é agradável porque, na verdade, a minha doutrina é de Deus. Foi Deus que me enviou. Então, eu apenas explico a doutrina do Pai, do Deus Pai. Então, é por isso que o que eu estou falando é algo poderoso. É isso que Jesus estava dizendo. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ele está se referindo a Deus Pai. Pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O que Jesus estava dizendo, essa doutrina que eu estou explicando para vocês é a doutrina que vai levá-los até Deus. Se vocês fizerem o que eu estou falando, nessa doutrina vocês vão conhecer a Deus. E então vocês poderão testar se realmente o que eu falo é de Deus ou não é de Deus. Versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória,
mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Jesus está falando dele próprio. Está falando assim: eu não falo de mim, porque se eu falasse de mim, eu queria a minha glória. O que eu falo de Deus, porque eu quero a glória de Deus. Por isso que eu sou verdadeiro. Ele fala em terceira pessoa. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Versículo 19. Não vos deu Moisés a lei? Ele está fazendo uma pergunta. Quando ele está fazendo essa pergunta, não vos deu Moisés a lei? Jesus está dizendo o seguinte: vocês não leram o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Esses 5 primeiros livros são conhecidos como Torá, e a Torá corresponde à lei. Então, quando Jesus faz essa pergunta para eles, quando ele está conversando com eles, ele fala assim: não vos deu Moisés a lei? É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês não leram lá o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? E nenhum de vós observa a lei. Ou seja, Jesus está dizendo: lá está escrito os 10 mandamentos, lá está escrito a respeito do divórcio, a respeito de guardar o sábado, a respeito de fazer os sacrifícios para Deus. Quando você faz o sacrifício, você tem que fornecer para Deus o melhor animal. E Jesus está dizendo assim: e nenhum de vós observa a lei. Jesus está dizendo: vocês falam a respeito de Moisés, falam a respeito do Gênesis, do Levítico, Números e Deuteronômio, mas vocês não fazem o que está escrito lá. Porque os homens, as pessoas, se divorciavam, não observavam a lei, as pessoas ficavam com mágoa umas das outras, elas não se perdoavam, elas no sábado, quando era para salvar um animal, um cabrito, uma ovelha que tinha escapado, eles quebravam o sábado para recuperar o animal para não perderem dinheiro. Então Jesus está falando aqui: e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Então Jesus fala assim: por que vocês querem matar? Versículo 20. É como se Jesus dissesse assim: vocês querem ser tão justos, tão corretos que vocês guardam a lei, mas vocês não cumprem. Então vocês querem matar uma outra pessoa porque essa pessoa está falando em nome de Deus, como se essa pessoa, que no caso era o próprio Jesus, estivesse fazendo alguma coisa errada e eles não estavam enxergando que eles mesmos é que estavam errados, porque eles não obedeciam à lei. Agora o versículo 20. A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Porque as pessoas tentavam matar Jesus, mas eles estavam tentando matar as ocultas. Quem procurava matar Jesus eram os fariseus, eram os líderes religiosos. Agora, versículo 21. Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra, e todos vos maravilhais. Versículo 20, Jesus está falando a respeito da cura do paralítico do tanque de Betesda, que ele curou no capítulo 5. Então aqui Jesus está conversando com eles e está dizendo: eu fiz uma obra, eu curei o paralítico lá no tanque de Betesda e todos vocês ficaram maravilhados. Agora o versículo 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Jesus está dizendo assim: vocês receberam uma ordem de que todo menino deve ter o corte do prepúcio, que é a pele que cobre o órgão masculino, no 8º dia. De acordo com a lei de Moisés, no sábado você não poderia fazer nenhuma obra. E Jesus está mostrando para eles a hipocrisia deles. Está dizendo assim: no sábado, pela lei de Moisés, vocês não devem fazer nada. Só que se o menino completa o 8º dia de nascimento no sábado, vocês pegam a tesoura, vocês fazem um procedimento para circuncisão, que é o corte do prepúcio da pele do órgão masculino do menino, no sábado. Vocês circuncidam um homem. Agora no versículo 23. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim
porque no sábado curei de todo um homem? Percebam que Jesus está chamando a atenção deles, dizendo assim: Deus deu uma ordem, que é para vocês fazerem a circuncisão do menino no 8º dia. Deus te deixou um mandamento: no sábado não deve se fazer nenhuma obra. Quando vocês interpretam a lei de Moisés, vocês chegaram a uma conclusão: que no sábado ninguém pode fazer nada. Porém, se for para fazer a circuncisão é um pacto com Deus. Então, o menino completou o 8º dia no sábado, mesmo que seja sábado, a gente tem que realizar a circuncisão, pegar a tesoura e fazer o trabalho da circuncisão no menino no 8º dia. Então Jesus está dizendo assim para eles: vocês entenderam que a circuncisão é um pacto importante com Deus. E vocês é tão importante que mesmo que exista um mandamento que fala que no sábado não se deve fazer nada, vocês realizam a circuncisão. E agora eu curei um homem no sábado, que foi a cura do paralítico do tanque de Betesda, que está escrita no capítulo 5 de João, e falei para ele pegar a cama dele e ir para a casa dele num dia, porque ele recebeu a cura naquele dia, e vocês não conseguem entender que a bondade de Deus justifica que em um dia aquele que acabou de ser curado possa carregar a sua cama para poder voltar para sua casa. Agora o versículo 24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jesus está dizendo assim: aparentemente, quando eu falei para o paralítico pegar a cama e voltar para casa, eu descumpri o mandamento de guardar o sábado. Só que a verdade verdadeira é que ele tinha acabado de ser curado. Ele não podia deixar a cama na rua. Ele tinha que pegar a cama e, pelo menos no dia da cura, levar para sua casa. Nos próximos sábados, depois que ele já está curado, aí ele vai obedecer o mandamento do sábado. Então julguem não pela aparência. Não digam que Jesus mandou ele pegar a cama e levar para casa e desobedecer o sábado. Não digam o que eu não fiz. Eu só falei para ele levar a cama naquele dia porque era o dia que ele recebeu a cura. Mas julgai segundo a reta justiça. A verdade do caso é o seguinte: ele foi curado naquele dia e precisava carregar a cama para a casa dele. Só naquele dia. E vocês fazem isso quando é para circuncidar o menino que completa o 8º dia no sábado. E vocês estão querendo me julgar? É como se Jesus estivesse dizendo isso. Versículo 25. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Versículo 26. E ei-lo aí, está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Veja, como eu falei no começo do vídeo, que Cristo significa ungido. Então, essas pessoas que estavam falando, elas estavam dizendo: os príncipes eram os fariseus. Por acaso os príncipes, os que são os mestres lá da sinagoga, não sabem que esse aí é que é o ungido? Ele fez a multiplicação dos pães, conforme João capítulo 6. Ele faz milagres, ele é o ungido de Deus. Aí versículo 27. Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então nós vemos aqui no versículo 27, no 26 e no 27, que ao mesmo tempo que as pessoas reconheciam que Jesus realizava milagres, elas não queriam acreditar que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus, o enviado de Deus, porque eles sabiam que Jesus vinha de Nazaré, que Jesus tinha vindo de lá, que Jesus tinha crescido ali. E na cabeça deles, no entendimento deles, Cristo viria de um lugar em que ninguém saberia de onde veio. Versículo 28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Deus estava falando de Deus, que ele mesmo conhecia Deus, mas as pessoas não conheciam. 29.
mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Queriam prender Jesus, porque Jesus falava que era o Filho de Deus e que era o Messias, que ele era o Cristo, que ele era ungido, que ele tinha sido enviado por Deus. E as pessoas diziam que, fazendo isso, ele estava se fazendo como Deus. E por essa razão, ele deveria ser julgado, porque nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Não podemos nos fazer como o próprio Deus. Isso é uma afronta. Versículo 31. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Veja, muitas pessoas da multidão acreditaram em Jesus, que ele era de Deus, mas elas ainda ficavam dizendo: quando o Cristo vier, elas não conseguiam reconhecer Jesus como Cristo. Para elas, Jesus era um grande profeta, que de fato tinha vindo da parte de Deus pelos sinais que operava, mas ele ainda não era o Cristo. Eles não conseguiam ver Jesus como o enviado de Deus, como Cristo. Versículo 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Então os fariseus eram os mestres que cuidavam da sinagoga. Vendo o que a multidão falava a respeito de Jesus, eles ficaram irados e mandaram alguns servos para que prendessem Jesus. Versículo 33. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Versículo 34. Vós me buscareis, e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Jesus já estava antecipando que ele morreria e que depois não conseguiriam mais vê-lo e não poderiam ir até o céu, pois não podem chegar até o céu. Versículo 35. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Na época em que o Império Romano tomou Jerusalém, muitos judeus foram dispersos, foram para várias partes para várias partes, e muitos foram para a Grécia. Então eles não entendiam o que Jesus estava dizendo e pensaram: será que ele vai lá com aqueles judeus que foram lá para as regiões da Grécia? Versículo 36. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou vós não podeis ir? 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quando ele está falando aqui a respeito do último dia, é o último dia dessa festa dos tabernáculos, que é a festa do Sukkot, que corresponde à festa em que eles esperam a vinda de Jesus. Justamente essa festa em que eles estão esperando a vinda de Jesus, Jesus, que é o próprio enviado, se coloca de pé no último dia e fala: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês fazem a festa dos tabernáculos aguardando a vinda do Messias, pois eu mesmo sou o Messias. Então ele se levantou e falou: e se alguém tiver sede de Deus, que venha a mim e beba, porque eu sou o Messias. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então Jesus estava dizendo: vocês vão ter rios de água viva. 39. E isso disse ele do Espírito. O Espírito em letra maiúscula significa que Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ainda não tinha chegado, porque o Espírito Santo veio depois que Jesus subiu ao céu. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois por ainda Jesus não ter sido glorificado. Nós vemos que depois que Jesus morre, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele dá as últimas orientações para os seus discípulos. E ele fala para eles ficarem reunidos em Jerusalém até receberem a virtude do Espírito Santo. Ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito e ser-me-eis testemunhas, tanto em
Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo, tanto na cidade de vocês, Jerusalém, como também na Judéia, no estado de vocês, como também em Samaria, nas terras vizinhas e até os confins da terra. Versículo 40. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. O profeta em letra maiúscula, eles estão falando a respeito de Jesus, dizendo, ele é o profeta. Versículo 41. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galiléia? Como eu falei no meio do vídeo, a Galiléia era uma região que era desprezada. Ela não era uma região considerada. Então, alguns diziam que ele era o Cristo e os outros diziam, mas o Cristo vai vir da Galiléia? E outros diziam, ele é o profeta, ou seja, um profeta de Deus, que veio em nome de Deus. Versículo 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Veja, as pessoas fazem essa pergunta. O interessante é que quando você lê o Evangelho de Lucas no capítulo 1, no capítulo 1, você vê que Jesus, ele nasceu, capítulo 1 e capítulo 2. Você vê ali no capítulo 2 que Jesus nasceu justamente em Belém. José e Maria foram para fazer o recenseamento e eles eram descendentes de Davi. Lá em Lucas, no capítulo 2, fala que ele nasceu em Belém e que Jesus era da linhagem, da descendência de Davi. Mas, como Jesus cresceu em Nazaré, na região da Galiléia, as pessoas não sabiam qual era o local de nascimento de Cristo, o local de nascimento de Jesus, e não sabiam qual era a sua genealogia. Então eles diziam isso sem terem as informações a respeito de Jesus. Para eles, Jesus era da Galiléia. Versículo 43. Assim entre o povo havia dissensão, ou seja, divisão por causa dele. 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram, por que o não trouxestes? 46. Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Versículo 47. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Veja que os fariseus, que eram os mestres da sinagoga, mandaram os servidores para prenderem Jesus. Eles não prenderam e ainda voltaram com a notícia de que nunca tinham ouvido alguém falar como Jesus. Então os fariseus dizem, então vocês também foram enganados? Versículo 48. Creu porventura algum dos principais ou dos fariseus? Aqui os fariseus perguntaram para os servidores, vocês viram algum de nós, que somos os fariseus, que somos os mestres, acreditando nele? Então por que vocês estão impressionados com esse homem? Veja se algum de nós creu nele. É isso que eles estão falando aqui. Versículo 49. Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Então os fariseus aqui, conversando com os servidores, falaram para eles isso, dizendo assim, veja se nós acreditamos nele por acaso. Essa multidão acredita porque eles não sabem nada a respeito da lei. Nós é que sabemos. Versículo 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, nós já meditamos em João capítulo 3, e em João capítulo 3 nós vemos que Nicodemos, que era um dos fariseus, ele era um dos mestres, ele foi de madrugada a conversar com Jesus. E lá no capítulo 3, Jesus falou a respeito da salvação para Nicodemos, e Nicodemos respeitava Jesus. Então só que Nicodemos não abriu para eles que ele havia tido essa conversa com Jesus. Mas ele estava entre os fariseus. E Nicodemos disse para eles o seguinte, versículo 51, porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Então Nicodemos disse, vocês já ouviram ele? Vocês já escutaram o que ele tem para dizer? Vocês estão julgando ele antes de qualquer coisa. 52. Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. Então os fariseus
ficaram com raiva de Nicodemos e falaram: "Ah, então você também é de lá?" E cada um foi para a sua casa. Então essa é a meditação de João 7. E nesse texto de João, no capítulo 7, o que fica para nós de aplicação na vida prática é o seguinte: muitas pessoas ficam questionando quem é Jesus. Alguns falam que ele foi um homem de Deus, outros falam que ele foi um filósofo, uma pessoa iluminada, outros falam que talvez ele nem tenha existido, uma vez que na sepultura dele os ossos dele não se acharam, porque Jesus ressuscitou e ele está hoje para sempre à destra do Pai intercedendo pelos santos. Mas essa fé de que Jesus está ao lado do Pai intercedendo pelos santos é uma fé dos cristãos. Os próprios judeus que são do povo de Jesus não creram nele e não veem ele como o Cristo, como o Messias, como o prometido de Deus, aquele que viria. E até hoje eles realizam a festa dos tabernáculos, comemorando que eles ficaram 40 anos no deserto em cabanas até chegarem à terra prometida e fazem essa festa que dura 7 dias, que dura 8 dias, são 7 dias e o 8º dia é o dia do agradecimento, aguardando a chegada do Messias. E Jesus foi justamente nessa festa do Sucote, a festa dos tabernáculos, e no 8º dia ele falou: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque eu sou a água da vida. Jesus estava se revelando, dizendo: vocês estão fazendo essa festa dos tabernáculos, aguardando a vinda do Messias? Vocês fizeram essa festa por um mandamento de Deus, para vocês sempre realizarem essa festa, lembrando da terra prometida, lembrando que vai vir o Messias, mas Deus já enviou o Messias. Então, quem é Jesus para você? Jesus, para os cristãos, é o Filho de Deus. João, quando nós meditamos em João no capítulo 1, nós dissemos: João é aquele que revela no seu evangelho que Jesus é o Verbo divino. Ele é a palavra. Ele fala que tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se realizou. Quando Deus estava no princípio criando todas as coisas, ele era o Verbo. Quando Deus disse: haja luz, e houve luz, era Jesus realizando todas as obras da criação, porque ele é Deus. E o propósito de João é revelar, pela redação do seu evangelho, que Jesus é o Verbo divino, que ele é o próprio Deus, que ele é a água da vida, como Jesus falou em João no capítulo 4 para a mulher samaritana, e que ele é o pão da vida, como o próprio Jesus falou no capítulo 6, quando ele conversava com os discípulos logo após a realização do primeiro milagre de multiplicação dos pães. Jesus falou: eu sou o pão da vida. E aqui, no capítulo 7, Jesus falou mais uma vez que ele é a água da vida. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Então, Jesus é aquele que veio em carne e morreu para dar a sua vida por nós. E por isso que em João, no capítulo 6, na parte final, quando ele está conversando com os discípulos, ele fala que ele é o pão da vida e ele fala: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida, mas quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida. Então, essa é a relação entre o Evangelho de João e esses capítulos que nós lemos, o capítulo 1, o capítulo 5, o capítulo 4, o capítulo 6, que estão em conexão com o capítulo 7.